Fala pessoal, GM Evandro aqui, bora pro episódio 22 do nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com. Esse desafio que tenho jogado aqui o peão dama de brancas e a defesa Caro-Kann de pretas contra E4. Cada temporada do desafio aqui eu uso um repertório de aberturas, né? A ideia disso é jogar ali sistematicamente sempre uma abertura, uma defesa de um repertório, que assim vocês vão aprendendo, partida a partida, episódio a episódio, você vai aprendendo como jogar aquela variante. Então, se de repente você joga Caro-Kann, é uma boa acompanhar aqui todos os episódios. Mesmo se não jogar Caro-Kann, você vai aprender bastante coisa aqui também. E se você quer aprender outras defesas, outras aberturas, tem outras temporadas de desafio aqui no canal, tá? Então tem temporada que eu joguei Gambito do Rei, joguei Siciliana Dragão, Siciliana Najdorf, tem uma série de aberturas que eu já testei por aqui. E dessa vez estamos aqui jogando a nossa Caro-Kann contra Peão Rei. E de novo, uma variante das trocas. Então se você for jogar Caro-Kann, você tá nessa faixa de rating aqui dos 1300, pode ter certeza que você vai ver bastante essa variante das trocas, quando o branco troca aqui em D5, né? Bom, vamos ver se ele vai jogar mais correto aqui do que os últimos adversários. Bom, ele jogou aqui esse bispo B5, eu vou jogar com o cavalo C6 mesmo. Cavalo E5 é um lance interessante, mas ele preferiu jogar direto com o roque. Vamos tirar o bispo, lembra disso na Caro-Kann, tirar o bispo para fora, para só depois jogar com E6. Aqui a dúvida é se eu jogo bispo H5, porque bispo H5, G4, bispo G6, cavalo E5... É sempre algo que você tem que considerar aqui. Eu vou jogar tomando em F3 para não ter que me preocupar com isso. E E6 agora, apesar de ter dado o par de bispos, a posição das pretas é muito sólida. Agora ele pode jogar com C3, bispo G5 pode ser também. Mas aqui é importante jogar com C3, cavalo D2, para ele sustentar bem esse peão de D4. E o branco tem uma posição talvez um pouquinho melhor, né? Ó, ele jogou cavalo D2, vamos rocar. E agora ele jogou com C3. Então ele tá jogando de uma forma bem correta aqui a partida. Então essa é a estrutura ideal para o jogador de variante das trocas. Cavalo saindo aqui para D2. E agora como que eu posso jogar essa posição? Eu vou jogar com A6, que eu tenho a ideia de B5, B4, fazer o típico ataque da minoria. Acho que ele vai jogar aqui com bispo D3, manter aqui o par de bispos, e aí eu posso avaliar se eu vou jogar com B5 ou não, né? A princípio, parece interessante jogar com B5, né? Que a ideia é a seguinte, esses dois peões, eles vão atacar esses três peões. E a minha ideia é criar alguma fraqueza, alguma debilidade aqui na estrutura de peões dele. Por isso que é conhecido isso daqui como ataque da minoria. É um tema estratégico típico dessa estrutura de peões. A estrutura de peões ela já diz aqui o que você tem que fazer. E no caso o preto ele tem que fazer isso, né? Jogar B5 e B4. É que o que acontece? Tem posições, como eu não tenho esse bispo aqui, o bispo de casas brancas, às vezes eu jogo B5, ele tem um A4, pode ser chato. Bom, é que ele trocou, não parece grande coisa esse lance que ele fez. Porque agora eu posso já jogar com C5, já me livrando aqui desse peão atrasado. Então já vou trocar pelo peão de D. E depois eu posso organizar minhas peças colocando uma torre em B8, trazendo a torre para C8, colocar as torres nas colunas abertas e assim pressionar esses peões na ala da dama. Então essa troca aqui posicionalmente não parece que foi grande coisa aqui para as brancas, né? Se ele tomar em F6 aqui primeiro, acho que eu tenho que tomar de peão, né? Porque se eu tomar de bispo, ele pode tomar em C5. Torre C1. Bom, eu vou jogar aqui um torre B8 primeiro, atacando o peão de B2, porque o que ele estava esperando? Ele estava esperando que eu fosse tomar, e assim ele tem a coluna aberta. Mas eu vou manter um pouquinho mais a atenção. Pode ser que eu tome o peão de D em algum momento, mas eu acho que esse torre B8 ele incomoda mais. Já coloca a torre na coluna aberta, já semi-aberta, já pressionando B2. E ele vai precisar tomar uma decisão. Olha, ele voltou a torre.
Agora talvez tomar esse peão de D4, que esse peão agora está isolado. Eu posso começar a bater nesse peão com torre B4, dama B6, torre B8. Triplico as peças pesadas aqui na coluna B, pressionando o peão de B e o peão de D ao mesmo tempo. Acho que aqui ele já tem que jogar um bispo E3, vai ter que começar a jogar passivo. Pô, mas já tá caindo a 4, né? Acho que já começou a azedar aqui pra ele, na verdade. Então foi meio que sem querer, assim. Porque eu já estava satisfeito com a posição só de ter esse plano de triplicar na coluna B e pressionar D4, mas ainda estou atacando a 4, né? Então, será que contra esse ele vai tentar prender minha torre? Torre D4, bispo E3. Não, mas eu simplesmente volto, né? Torre por D4. Esse bispo E3, volto para B4. Peão limpo a mais, né? De novo a partida sendo decidida de uma forma mais estratégica aqui, né? Porque ele tomou em C6, que não foi uma boa, a posição estava bem equilibrada, talvez até um pouquinho melhor para o branco, que é a característica dessa posição, né? Que ele tem ali o par de bispos, então tem uma vantagenzinha. Não sei se é grande coisa essa vantagem também, mas quando ele toma em C6, depois na análise eu vou até voltar nesse momento, ele já começa a estragar a posição dele, né? E aos pouquinhos ele foi ficando bem pior. Bom, aqui parece que ele vai desconectar. Vamos ver, tá ali no 20 segundos. Vamos ver se ele vai desconectar ou não. Objetivamente está perdido. Mas geralmente o pessoal joga mais aqui, né? Não é um peãozinho que vai fazer ele abandonar assim a partida, né? E aí, você abandonaria já de brancas aqui? Olha, essa é uma partida pensada. Olha, te falar que nenhuma partida pensada contra um outro GM, assim, eu não abandonaria essa posição. Eu sigo jogando ainda. Tem muito jogo ainda, apesar de ter perdido um peão, segue, né? Vamos fazer a análise agora. Vou colocar aqui a revisão, então, da partida. Vamos ver como foi a precisão aqui. Então, olha só, pra ver, tipo, nem tá tão ruim ali pra ele, né? Assim, a questão de precisão foi 95%. Então, pra mim, 90% de precisão pra ele. Será que ele tinha um lance bom depois de torre D4? Fiquei até na dúvida aqui, né? Vamos colocar na análise. Vamos descobrir isso agora. Vamos colocar aqui na análise da partida. Ele jogou ali E4, C6. Foi ali a Caro-Kann, variante das trocas. Jogou esse cheque. Bispo G4, tomei F3, tomou. Aqui o computador dá uma igualdade já. Ele acha que a posição tá bem equilibrada. A6. E aqui tinha que jogar bispo D3, né? Que eu falei, depois de bispo D3, levezinha, brancas. Né? Então aqui, olha, ele tá dando 0,003, uma vantagem bem pequena. Mas existe ali algo por ter esse par de bispos, né? E só que posição tranquila de jogar de pretas aqui também, né? Não tem chances iguais aqui, né? Bom, mas ele jogou tomando em C6, que é esse lance eu já não gosto. Ele tinha um plano de repente jogar um B4 para cavalo B3, mas ele jogou A4. Eu fiz C5 e aí o computador não gosta do C5. É que tem aquele bispo F6 que eu tava falando, né? Eu fui perceber depois. Bispo F6. Que se eu tomo de bispo, ele tá tomando em C5, mas também não é uma vantagem bem leve aqui. Agora, torre C1 que interroga. Torre B8 tá ok. Aí, torre B1. Isso aqui claramente foi ruim pra ele. Torre B4. B3 é o lance. Torre por D4. E torre de FC1. E o computador acha que tá 0,40 aqui ainda. Caramba. Que Que engraçado, né? Que estranho isso aqui. Por que que ele dá essa vantagem tão pequena aqui na posição? Porque eu tô com o peão a mais limpo, né? É... Não entendi ainda por que disso. Por que ele ainda acha que tá... Porque se, por exemplo, eu volto minha torre para B4, qual que é o truque que eu não tô vendo ainda?
Ele acha que tá jogável aqui. Dama E2, A5. Eu tô até passando uns lances aqui pra conseguir entender a posição, né? Porque... Por que que ele ainda acha que existe um certo equilíbrio, uma vantagem? A vantagem é 0,60 para as pretas, mas o detalhe é que eu pensava que fosse mais essa vantagem. Então eu tô tentando entender se ele tem algum plano concreto, alguma coisa assim que justifique isso, né? A princípio é o controle da coluna C, que eu tô demorando um tempo, né, para trazer a torre para o jogo. Então o computador ele começa a ter umas ideias como cavalo F3, cavalo E5 para entrar em C6, ou então torre C6 e dobrar na coluna C. Então, por ter esse controle da coluna C, o computador ainda consegue criar um contra-jogo aqui, né? Mas impressionante essa, né? Porque eu achava que seria assim mais de um ponto, pelo menos, essa posição. E o computador acha que é um 0,60 por aí, né? É interessante ver essa questão da avaliação, né? Porque o humano não tem a avaliação, não sabe a avaliação exata, né, da posição, mas a gente tem, assim, um grande mestre, assim, tem uma certa avaliação do que está acontecendo na posição, né? Às vezes bate certinho com a do computador, às vezes pode ser completamente diferente também a avaliação, mas essa daqui me surpreendeu um pouco, né? É claro, ele dá vantagem, mas eu pensava que fosse mais ali. Esse tipo de coisa da avaliação, é claro que você não precisa avaliar igual um computador, mas quando você começa a analisar muito com o computador, você começa a entender melhor essa avaliação. Enfim, isso pode ser assunto para um próximo vídeo aí. Se você acha interessante esse tipo de coisa, me diz aí nos comentários. De repente eu faço um vídeo aqui no canal só mostrando essas questões de avaliação, avaliação do computador, do humano, como fazer esse tipo de coisa. Mas é um assunto que merece aprofundar mais aí. Depois me fala aí nos comentários o que você acha. Mas enfim, chegamos ao final aí de mais um episódio da nossa série. Uma partida um pouquinho mais curta. Me diz aí o que você achou, se você gostou, já aproveita para deixar aquele like aqui no vídeo, isso ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, que todos os dias tem vídeos novos aqui, todos os dias 5 da tarde, beleza? Vamos então encerrando por aqui e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.